Vou falar dos ingredientes por partes. Primeiro, os ingredientes secos. Eu usei farinha de arroz integral, pode usar a branca, polvilho doce e farinha de grão de bico. Você pode usar só a farinha de arroz e o polvilho, pode usar a farinha de arroz e farinha de amêndoas, por exemplo. Na parte de farinha, faça a combinação a seu gosto. E a receita pede fermento químico em pó e bicarbonato de sódio. Os ingredientes úmidos são bananas, um adoçante líquido, que pode ser xarope de agave. Eu não quis usar o melado para não escurecer demais a massa, então eu fiz um xarope de açúcar. Esse ingrediente não é indispensável, você pode usar açúcar e compensar depois com um pouco mais de leite. Mas, se você quiser saber como eu fiz, no final da receita tem um videozinho bem curto explicando, é super fácil. Suco de limão ou vinagre de maçã para ativar o bicarbonato, leite vegetal com um bom teor de gordura e essência de baunilha. E os ingredientes da parte de chocolate: cacau em pó, açúcar, leite vegetal e óleo de coco em estado líquido. Separe os ingredientes, pré-aqueça o forno a 180 graus e comece a preparar a receita. Amasse as bananas e reserve. Em um pirex, misture os ingredientes secos: a farinha de arroz, o polvilho e a farinha de grão de bico. Misture bem. Adicione as bananas amassadas, a essência de baunilha, o leite vegetal. Recomendo você não colocar todo o leite de uma vez. Dependendo da farinha que você usar, você vai precisar talvez um pouco mais de leite ou um pouco menos. Vá adicionando aos poucos até atingir o ponto da massa. Misture bem até ficar uma massa bem homogênea e lisa. O bicarbonato, o fermento e o suco de limão vão ser adicionados no final. Esse é o ponto da massa, é uma massa um pouco mais consistente, não pode ficar uma massa muito líquida, fluida, senão fica sem estrutura. Adicione então o bicarbonato, o fermento, misture bem e por último o suco de limão ou vinagre de maçã. Misture novamente. A massa já começou a fermentar, ficou bem leve e aerada, do jeito que tem que ser. O próximo passo é dividir a massa. Transfira 1/3 da massa para outro recipiente. 2/3 podem ficar no mesmo recipiente. Eu fiz a divisão no olhômetro, mas para ser mais exato, o ideal é pesar. No recipiente menor com menos massa, adicione o cacau, o óleo de coco, o açúcar e o leite. Eu não vou colocar todo o leite e você vai ver que eu usei somente a metade nessa receita. Como eu sempre digo, cuidado com a parte líquida quando você usa farinha diferente. Vá colocando o líquido aos poucos, sempre assim, é seguro e você não erra a sua receita. Misture muito bem para que os ingredientes fiquem todos bem incorporados e volte a ficar uma massa bem lisa e homogênea. E agora, com as duas massas prontas, vamos começar a montagem do pão na forminha. Eu untei essa forma de pão com desmoldante. Você pode untar com óleo, enfarinhar. Se preferir colocar papel manteiga, precisa untar também o papel manteiga. E aí comece a intercalar as massas. Comece com uma camada de massa branca. É uma camada bem fina. Distribua irregularmente na forma. Depois faça a mesma coisa com a massa de chocolate. Depois mais uma camada de massa branca, continue intercalando e termine de preferência com a massa de chocolate. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 50 minutos. Veja como eu fiz o xarope de açúcar. Uma medida de açúcar, usei 1/3 de xícara, 65 gramas, e 55 gramas de água, 1/4 de xícara. Para obter a quantia que eu preciso na receita, que são 110 gramas ou 1/3 de xícara de xarope de açúcar. Em uma panela, coloque o açúcar, a água, não precisa mexer, leve a panela ao fogo. De vez em quando eu mexi só a panela, para ajudar a dissolver mais rápido. Quando levantar fervura, desligue o fogo e está pronto. Veja que o açúcar dissolveu, formou um caldinho. Já está prontinho para uso. Transferi para um recipiente, deixei esfriando para usar na receita.
Retire do forno. Para saber se está assado, espete um palito no centro do pão. Se ele sair sequinho, está ok. Se não, deixe assando mais um pouquinho. Espere esfriar para desenformar e cortar. A massa ficou úmida e macia. Todos os ingredientes combinados trazem um resultado perfeito. É delicioso, perfeito para o café da manhã, nos finais de semana. Faça, experimente. Você vai se apaixonar. Guarde em um recipiente fechado ou hermético por 5 dias na geladeira. Ou congele por 90 dias. Para congelar, é melhor cortar em fatias e congelar as fatias separadamente. À medida que você precisar ou quiser consumir, fica muito fácil descongelar cada porção. Eu espero que você tenha gostado da receita. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque toda semana tem novidade por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.